Tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a irrigação encefálica e também um pouquinho sobre o controle da nossa pupila. Começando pela irrigação encefálica, a gente precisa lembrar que essa irrigação do encéfalo tem duas origens básicas. A primeira origem é relacionada à artéria carótida interna. A gente vê aqui a bifurcação da artéria carótida comum, que se bifurca em interna e externa, e a interna dará origem a algumas artérias cerebrais que nós conhecemos como sendo bastante importantes para essa irrigação. A segunda origem é a origem vertebral. A gente tem a artéria vertebral, que acaba tendo esse trajeto aqui na região cervical, no atlas, no axis, e também dando origem a algumas artérias encefálicas importantes, como a artéria basilar e a artéria cerebral posterior. Então, quando nós dividimos os sistemas de irrigação, a gente divide em sistema carotídeo, relacionado à artéria carótida interna, que vai dar origem à artéria cerebral anterior e média, e o sistema vertebral, que vai dar origem à artéria basilar e, consequentemente, às artérias cerebrais posteriores. Observem que aqui na ilustração a gente consegue visualizar a carótida interna e seu trajeto. Aqui a gente consegue ver o início da artéria cerebral média e aqui as artérias cerebrais anteriores se projetando para a região frontal do encéfalo. Ao mesmo tempo que nós observamos aqui a artéria vertebral, seu trajeto ascendente, a confluência em artéria basilar e a sua nova ramificação em artérias cerebrais posteriores. Aqui a gente observa nessa vista inferior do encéfalo, a gente observa uma estrutura importante, que é o polígono de Willis, que é essa estrutura de vasos sanguíneos que se comunicam e acabam gerando uma vascularização mais eficiente para o nosso encéfalo. Então, em qualquer peça anatômica, seja de resina ou seja natural, que esteja com as artérias preservadas, a gente consegue observar o polígono de Willis, onde nós temos basicamente todas as artérias cerebrais representadas, anterior, média e posterior, além das artérias comunicantes. A gente consegue observar aqui, anteriormente, a artéria comunicante anterior, que liga, que conecta as duas artérias cerebrais anteriores, direita e esquerda. Aqui a gente observa, a própria artéria cerebral anterior, aqui a artéria cerebral média, e entre a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior, a gente observa a artéria comunicante posterior. Então, aqui na sequência, a artéria cerebral posterior, a artéria comunicante posterior, a artéria cerebral média, carótida interna e dando origem à média, obviamente, a artéria cerebral anterior e conectando as duas artérias cerebrais anteriores, nós temos a artéria comunicante anterior. E assim, fecha-se o polígono de Willis, que é uma estrutura importante para a manutenção da nossa irrigação encefálica. Nessa imagem, a gente observa os trajetos, os estratos encefálicos que essas artérias irrigam, que essas artérias acabam nutrindo, tanto com oxigênio quanto com outros nutrientes. Então aqui a gente tem uma vista lateral do hemisfério direito e aqui a gente tem uma vista medial do hemisfério esquerdo. Então em azul a gente tem a representação da artéria cerebral média, em laranja a gente tem a representação da artéria cerebral posterior e em verde a representação da artéria cerebral anterior. Então observem que a artéria cerebral anterior, que é aqui representada em verde, ela tem uma predominância de irrigação muito maior nessa face medial do encéfalo. Então ela irriga boa parte da face medial e também a região superior do nosso encéfalo. Vejam aqui toda a região superior do encéfalo praticamente é irrigada pela artéria cerebral anterior. Além disso, o polo, o próprio polo frontal do cérebro é irrigado pela artéria cerebral anterior. Quando nós falamos da média, aí é o contrário,
A cerebral anterior é predominantemente na face medial, a artéria cerebral média é predominantemente na face superolateral do nosso encéfalo. Então, a gente observa que ela irriga boa parte da face lateral e também o que a gente chama de polo temporal. O polo temporal do encéfalo também é irrigado pela artéria cerebral média. E, por fim, a artéria cerebral posterior, ela irriga toda a face inferior do nosso encéfalo e o polo occipital. Aqui, ó, face inferior do nosso encéfalo e a região occipital. E aqui à direita nós temos uma ilustração que mostra o polígono de Willis e cada artéria com uma coloração diferente, né, para sermos didáticos e você conseguir observar bem qual das artérias é qual, né? Aqui você consegue identificar muito bem. Em relação às estruturas de controle pupilar, que também faz parte do nosso problema da semana, é importante que a gente pense nesta via aqui, que a gente pode chamar de via de Edinger-Westphal, ou via da pupila, ou via pupilar. São as estruturas de controle pupilar. Então aqui a gente observa, né, que a pupila, ela é sempre o principal estímulo físico que a pupila pode observar é a luz. É uma fonte de luz. Então, aqui a gente observa uma fonte de luz sobre a pupila. Essa fonte de luz, né, essa aferência, essa via aferente, ela acontece pela via do nervo óptico. E a via do nervo óptico toma aqui dois caminhos, né? Contralateralmente, ela se projeta para o núcleo pré-tectal e ipsilateralmente ela se projeta para o colículo superior. Essas duas estruturas fazem aferência com o núcleo de Edinger-Westphal, que ele é importante para o controle do próprio nervo oculomotor, que é o par 3, que é de fato o nervo que controla as contrações e as dilatações pupilares. A partir dessa integração no núcleo de Edinger-Westphal, a gente tem a eferência ao núcleo, né, ao nervo do óculo motor, ao par 3 de nervos cranianos, que acaba gerando a resposta pupilar. Então, se em alguma espécie de lesão, seja trauma ou acidente vascular encefálico nessa região, a contração pupilar ou a dilatação pupilar pode estar comprometida. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários ou pode fazer na aula presencial. Até mais!